ciclo menstrual. O que a gente tem que entender sobre o ciclo menstrual? O ciclo menstrual ele vai ter uma repetição, ele é um ciclo, né? E em média, as mulheres têm 28 dias, tá, de duração de ciclo. Em média, vai ter mulher que vai ter menos, vai ter mulher que vai ter mais, certo? Esse ciclo, segundo essa, se você analisar para essa figura, a gente vai analisar 4 fatores, tá? O que acontece no ovário, então as mudanças ovarianas, os hormônios, as variações dos hormônios da hipófise, os hormônios hipofisários, hormônios pituitários, já que a hipófise também pode ser chamada de glândula pituitária, os hormônios ovarianos, que basicamente aqui vai ser dois, a progesterona e o estrogênio, o estradiol, beleza? E o que acontece com o endométrio, a camada que pode ser renovada e que vai sofrer mudanças lá no útero, beleza? Então vamos lá, como é que se inicia o ciclo menstrual? Qual é o primeiro passo, tá? Você vai ter, digamos que a mulher acabou de menstruar, certo? Tá aqui acontecendo a menstruação e acabou essa menstruação. À medida que a menstruação está acontecendo, a gente vai começar a ter uma mudança no seu ovário, onde um folículo vai ser escolhido, um ovócito primário vai ser escolhido, para poder ser o próximo óvulo, o seu óvulo daquele mês, seu ovócito secundário que vai ser ovulado, certo? Para isso acontecer, você começa a ter uma variação nos hormônios da hipófise, que é o FSH e o LH. Ele começa a subir o FSH de uma forma muito, né, muito lenta, mas que vai subindo. E o LH, ele vai subindo um pouquinho, e lá mais ou menos na metade do ciclo, se a gente está tendo um ciclo de 28 dias, né, uma média de 28 dias, então lá no 14º dia, você vai ter um pico, uma subida muito rápida do LH, junto com a subida do FSH. Essa subida aqui vai ser um estímulo para o ovário, que agora vai ter o seu, né, ovócito 2 produzido, pronto para ser colocado para fora, você vai ter a ovulação. Então esse pico de LH e FSH faz com que o ovário expulse o ovócito 2. Então a gente já pode chamar esse ovócito 2 de óvulo, ele foi ovulado, certo? À medida que isso aqui vai acontecendo, isso aqui vai subindo, a progesterona ela se mantém baixa, só depois da ovulação é que ela começa a subir, certo? Ela vai dar essa subida aqui, vai tentar se manter, a gente vai entender por que ela não se mantém. E aqui o estradiol ele está subindo junto, tá, com os hormônios pituitários, os hormônios hipofisários, só que ele dá essa queda que é proveniente desse pico do LH e FSH proveniente da ovulação, beleza? É importante dizer o quê? Que quando você tem essa subida agora do estradiol junto com a progesterona, quando esses hormônios vão subindo, esses hormônios causam um feedback negativo no FSH e no LH. Ele causa um feedback positivo, na verdade, na hipófise. Então, a subida de estradiol e progesterona inibe a produção de FSH e LH. Por isso que quando eles estão altos aqui, ó, você não vai ter a produção dos hormônios, basicamente, aí uma produção, vai ficar uma produção basal, né, dos hormônios hipofisários, né, os hormônios pituitários. O que é que acontece ao longo desse ciclo com o endométrio? O endométrio ele descamou, tá? Ele degenerou aqui, né, na menstruação. E desde a medida que acabou a menstruação, que você começa a ter a produção de LH, FSH, estradiol, progesterona, principalmente aqui, o endométrio ele começa a sair de uma fase que a gente chama de fase folicular, tá? Porque lá no ovário você está tendo, né, basicamente o folículo sendo preparado, e ele começa a entrar numa fase lútea. Por que fase lútea? Porque nessa fase, o ovário que colocou para fora o óvulo, certo? Ele fica com uma espécie de, vou chamar da cicatriz, certo? Mas aonde o ovário sai, aquele folículo se transforma num grande produtor de hormônio ovariano. É isso aqui que vai fazer a produção muito grande de estradiol e de progesterona, beleza? Então, esse corpo lúteo ele vai estimular, ele vai produzir muita progesterona, inclusive, para que o útero, o endométrio do útero, né, o endométrio uterino, ele comece a ficar mais entumecido. Ele vai ficar mais, né, vou chamar dessa palavra, inchado. Ele fica entumecido, cheio de vasos sanguíneos. Por quê? Porque ele está esperando um embrião cair aqui. Ele está esperando que o blastocisto caia aqui para ele poder nutrir esse blastocisto. E para nutrir ele precisa estar na fase lútea, tá certo? Vai acontecer o que a gente chama de janela de implantação, tá? Mais ou menos por aqui, onde você vai ter o tempo mais ideal para que
o embrião ele caia no útero e tenha as maiores chances de conseguir fazer a nidação e conseguir iniciar a gravidez, certo? Só que com essa produção, esse corpo lúteo produzindo a progesterona, ele vai diminuindo de tamanho até que ele deixa de ser corpo lúteo e passa a ser corpo albicans. Ele vira meio que uma cicatrizinha que vai ser reabsorvida. Isso aqui não produz mais a progesterona e o estrogênio. Então, progesterona e estrogênio começa a cair quando ele começa a regredir. Quando a progesterona e o estrogênio começa a cair, o endométrio ele não se sustenta sem esses dois hormônios. Então, ele começa a se desfazer de novo e aí vem a menstruação. A menstruação desse mês, do mês que a gente está falando aqui. Beleza? Agora, se por acaso aqui nessa janela chega o embrião chega aqui, né, o blastocisto chega, esse blastocisto ele vai se implantar aqui, certo? Ele vai se implantar aqui e ele vai começar a produzir, jogar para o sangue da mulher um hormônio. Que hormônio é esse? O HCG. E aí esse hormônio, a gonadotrofina coriônica humana, vai estimular o ovário. Então esse HCG ele vai estimular o ovário a manter o corpo lúteo. Então o corpo lúteo ele não vai regredir. E aí ele vai continuar produzindo a progesterona, que vai agora começar a subir, e o estrogênio, o estradiol também vai começar a subir. Que inclusive essa subida desses hormônios, principalmente da progesterona, vai ser um fator que vai permitir que você tenha uma ideia de quanto tempo de gravidez a mulher tá. É esse hormônio aqui que vai se espalhar no sangue da mulher, é ele que vai causar, né, a quantidade dele junto com a progesterona e o estradiol, os enjoos típicos do começo da gravidez, né, e ao longo da gravidez muitas vezes. É ele que vai ser detectado pelo teste de farmácia, tá? Esse hormônio aqui ele vai ser detectado pelo teste de farmácia. Inclusive o teste de laboratório, seja o qualitativo ou quantitativo, também detecta ele. No caso do qualitativo, vai dizer se a mulher está ou não grávida, e do quantitativo, ele vai medir a quantidade de HCG e vai dizer mais ou menos com quantas semanas, né, a mulher está grávida, de quantas semanas ela tem já essa gravidez. Beleza? Então isso aqui foi um resumo sobre o ciclo menstrual e essa dinâmica de o que acontece no ovário, o que acontece com os hormônios da hipófise, os hormônios pituitários, os hormônios ovarianos e o que acontece com o endométrio lá no útero. Lembrando, tá? Quando isso aqui cair, né? Quando a menstruação acontece, você não tem mais essa grande quantidade de progesterona e estradiol. Então você deixa de fazer esse feedback negativo na hipófise e a hipófise volta agora, ó, subindo aqui de novo, a produzir os hormônios hipofisários, hormônios pituitários, o FSH e o LH, e tudo se inicia de novo. Beleza? Se for possível, deixa teu like aí e se inscreve no canal. Valeu!